La misteriosa primeira mulher de Moisés. Como ele a impediu que Deus matara a Moisés. Numa noite densa e carregada de segredos, as estrelas brilhavam como olhos curiosos sobre a terra de Midian. Zípora, conhecida por sua beleza indomável e sabedoria ancestral, sentia a incerteza no ar, como um então sem som vibrante. Moisés, o homem que estava destinado a libertar seu povo da opressão do faraó, estava prestes a se tornar o alvo de um destino traiçoeiro. Um anjo da morte, enviado diretamente do céu, espreitava nas sombras, impiedoso e resoluto. Sua missão era clara: erradicar aqueles que não seguissem a vontade de Deus. Olhando para Moisés, Zípora via mais do que um líder. Ela via um homem atormentado, dilacerado entre seu potencial e seus medos. O olhar dele refletia a tormenta de emoções que pairava entre eles. Seus olhos verdes, como o mais profundo dos lagos, estavam perdidos em pensamentos ansiosos. O peso do futuro do povo deles pesava sobre seus ombros como uma montanha prestes a desabar. Mas ela sabia que havia mais em sua história do que o que parecia ser. Zípora provinha de uma linhagem de profetisas, mulheres que falavam os desígnios divinos e interpretavam os sinais do céu. Ela possuía o dom de conhecer verdades ocultas, e àquela altura já sentia a presença opressora do anjo da morte. Antecipava que um preço alto teria que ser pago para impedir a tragédia que se aproximava. Numa noite em que o véu entre os mundos era mais fino, Zípora decidiu que precisava agir. Ela consultou os ancestrais nas profundezas da floresta, onde árvores ancestrais sussurravam segredos antigos. O que devo fazer? Ela implorou, sua voz firme, mas seu coração pulsando de medo. As sombras dançaram ao seu redor, e uma voz ecoou no vento. O amor verdadeiro exige sacrifício. Somente assim você salvará Moisés. O dilema a consumia. Salvar seu amado custaria sua própria vida? A ideia de perder Moisés era insuportável, mas apareceu na sua mente persistia. As tradições a alertavam. Sempre havia um preço a se pagar na dança das forças divinas. A lua cheia iluminava seu rosto resoluto. Com o nó na garganta e a alma em conflito, ela fez um pacto com o destino, disposta a enfrentar as consequências de sua escolha. Com o tempo escorrendo como areia entre os dedos, ela correu de volta para Moisés, determinado a alertá-lo sobre a escuridão que se aproximava. Moisés! Ela gritou, as palavras saltando de sua boca, cheias de urgência. Ele virou-se, confuso. O anjo está aqui, e a única forma de salvá-lo é... As palavras dela foram interrompidas por um vento frio que despedaçou a tranquilidade da noite. A sombra do anjo da morte pairava sobre eles, ameaçadora. O coração de Zípora disparou, um golpe de desespero. Ela não podia deixar Moisés ser levado. Com determinação, levantou a cabeça e o olhou nos olhos. O que havia proposto não era só um sacrifício. Era uma entrega total. Quando as nuvens se agitaram e relâmpagos cortaram o céu, a tensão se tornou palpável. Ela estava prestes a fazer a mais difícil das escolhas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Com a tensão nas alturas, Zípora fitou Moisés,
a respiração sudorosa ecoando em seus ouvidos. A sombra do anjo da morte se aproximava como um manto de trevas, pesado e implacável. O coração dela martelava dentro do peito. O inevitável se aproximando. Uma tempestade prestes a desabar. Eu não posso deixar isso acontecer, gritou, a adrenalina a impulsionando. Então, de repente, algo inesperado aconteceu. Moisés, em um ato de desespero, levantou os braços e, com um olhar decidido, chamou o anjo. Pare, vá embora, você não pode levar ninguém. A voz dele reverberou, desafiando a própria essência da ordem divina. O ar ao redor deles pareceu congelar, como se o tempo estivesse hesitante diante daquela ousadia. O anjo hesitou. A intensidade daquela cena fazia a noite parecer mais escura e ao mesmo tempo mais leve. Mas então algo aconteceu que ninguém esperava. Um calor avassalador irrompeu do corpo de Moisés, um brilho que iluminou a escuridão como um sol nascendo após uma longa tempestade. A sombra do anjo se contraiu, quase em dor. Zípora viu o que parecia ser uma luta interna no espírito angelical. A alma dele é pura, sussurrou a sombra. Mas quando os olhos de Moisés se tornaram mais intensos, Zípora sentiu um nó na garganta. Não era apenas a luz emanando dele. Havia mais. O que Moisés estava se tornando? Naquele instante, a verdade se revelou como um raio cortando o céu. Moisés, o que você está fazendo? Perguntou Zípora, a voz tremendo. Você está chamando algo que não consegue deter. A angústia tomou conta do seu ser. A luz o consumia, transformando-o em uma figura de poder, mas também uma de perigo. Zípora, eu tenho que enfrentar isso, Moisés declarou. E então, na sua insistência, uma revelação drástica despencou sobre ambos. Zípora percebeu que ele não estava sozinho em sua luta. Naquele momento, uma figura emerge da penumbra. A forma de um homem alto, com cabelo desgrenhado e um olhar intenso. Era Jétro, o pai de Zípora, mas não o pai que ela conhecia. Um espírito ancestral, um ser que carregava o peso de segredos de família. Silêncio! Gritou Jétro, a voz poderosa ecoando como trovão. Você deve recuar, Moisés. A verdadeira essência do seu poder não deve ser libertada assim. O choque varreu Zípora. O pai dela era uma peça central neste jogo divino. Por que ele nunca havia revelado isso? A tensão aumentou. O anjo se encolheu, confuso, e Jétro avançou. Você não está preparado para a verdade. O brilho ao redor de Moisés começou a vacilar, como se uma batalha entre luz e escuridão estivesse prestes a eclodir. Esta não é apenas uma luta por sua vida, Moisés. É uma batalha por todos nós. Você pode ser o libertador ou o destruidor. As palavras de Jétro cortaram como lâminas. Zípora olhou para Moisés e um aperto se formou em seu peito. Ela percebeu que o que eles estavam prestes a enfrentar ia além de um simples sacrifício. Era uma guerra de destinos, entre a luz e a trevas, entre o amor e a traição. E então, a conexão sutil entre eles se quebrou. A luz de Moisés começou a se apagar, enquanto Jétro se posicionava como um guardião. O anjo, atônito, assistia. A impossibilidade do que viria a seguir pairava no ar. O que era essa verdade que eles estavam prestes a abraçar? O que Zípora realmente sabia sobre o homem que amava? Moisés, com uma expressão indefinida, olhou de volta para Zípora. O que quer que escolheram faria reverberar não apenas nas suas vidas, mas na história de todo um povo. O futuro estava em jogo e o tempo se esgotava. Moisés, com uma expressão trêmula, ainda fitava Zípora, a tensão entre eles cobrindo tudo como um manto pesado. Ele sentia o poder crescendo dentro de si, mas havia uma sombra de dúvida em seu olhar. Zípora, por outro lado,
Estava em um turbilhão de emoções. Seu coração batia com força. Moisés, não deixe a luz te enganar. Você não sabe o que isso pode custar. A angústia a envolvia como uma corrente, puxando-a para o fundo. Jetro, o pai dela, movia-se com uma autoridade impressionante. Moisés, desista! O que está prestes a acontecer não é apenas uma escolha. É um sacrifício que pode mudar tudo. As palavras dele reverberavam na noite, cada sílaba um eco de perigo. O ar estava denso, como se o universo estivesse assistindo, contendo a respiração. Mas então, algo impensável aconteceu. Uma onda de dor atravessou o corpo de Zípora como um raio. Não! Ela gritou, enquanto a imagem de Moisés começava a desfocar. Em um instante, sua mente foi inundada por visões confusas. Cenas de sangue, de batalhas, e então uma figura familiar. Era sua mãe, perdida, desaparecida há anos. Um calor intenso tomou conta dela. Aquilo não era uma simples lembrança. Era uma verdade enterrada. Zípora, o que está acontecendo? Moisés se virou, a luz em seu corpo começando a vacilar. Ele parecia ter percebido algo que ela ainda não havia totalmente compreendido. Zípora, você sabe algo. Os olhos de Zípora se encheram de lágrimas. Moisés, a verdade é, eu não sou só a esposa do libertador. Minha linhagem é mais do que você pensa. Eu sou parte do legado que pode trazer tanto a salvação quanto a destruição. As palavras saíram como gritos desesperados, e tudo ficou em silêncio por um momento. Uma pausa tensa na qual o mundo parecia estar girando. A expressão de Moisés se transformou. O que você está dizendo? O que isso significa? Para ele, cada palavra dela era um brado, um alerta. Ele a observava como se buscasse respostas nos olhos dela. Antes que Zípora pudesse responder, a sombra do anjo se aproximou, mais intensa agora. Ele não era apenas um emissário da morte. Havia algo mais nele, uma centelha de compreensão humana. Você não pode escapar dos seus destinos, Zípora. Você foi feita para viver este momento, e sua escolha afetará o curso de toda uma nação. Nesse instante, Jetro deu um passo à frente, sua figura imponente mais assustadora do que nunca. Zípora, é hora da verdade. A escolha que você fará agora não é apenas entre salvar Moisés ou não. É sobretudo o que você é, o que você representa. E o sangue que corre em suas veias. Havia um peso em cada palavra, como se o tempo estivesse implorando por uma resposta. O olhar dela viajando entre seu pai e Moisés. Zípora sentiu um nó apertar em sua garganta. O sangue. O que você quer dizer com isso? O coração dela disparava, um tambor frenético, e a verdade parecia se transformar em um pesadelo. Então, numa fração de segundo, ela teve uma visão. Imagens de antigas profecias surgiram em sua mente. Um monstro, uma traição, dentro de sua própria linhagem. Não pode ser, Zípora sussurrou. Isso não pode ser verdade. O silêncio se fez novamente, como se o ar estivesse engasgado. Moisés a olhou, confuso, angustiado. Zípora, o que você viu? Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo atravessou a noite. O chão tremeu, e da escuridão, uma forma grotesca começou a se materializar. Mache maldição e poder concentrados. Um grito agudo cortou o silêncio. A verdade estava prestes a ser revelada, e a sombra do futuro se aproximava, pronta para engolir todos. Moisés, Zípora gritou, o que faremos agora? O mundo deles havia mudado para sempre, e a batalha que estava por vir não era apenas contra o anjo da morte, mas contra o próprio legado que Zípora carregava. Um legado que poderia muito bem ser a ruína de tudo que amava. O tempo se esgotava,
E o destino aguardava ansioso, uma tempestade se formando no horizonte. Zípora fixou o olhar no horizonte sombrio, o ar carregado de tensão. A figura grotesca que emergia da escuridão parecia absorver toda a luz ao seu redor. O coração dela disparava, cada batida ecoando como um tambor de guerra. Moisés! Ela gritou, desesperada. Isso não pode ser real! A criatura se contorcia, como se cada parte de seu ser quisesse liberar uma verdade maldita. O gosto de metal encheu sua boca. Jetro sussurrou algo para Zípora, mas ninguém conseguia ouvir. O mundo parecia ter desacelerado. Zípora, eu sinto, Moisés proferiu, seus olhos fixos na sombra. A luz nele começava a falhar, como um farol em uma tempestade. Deus me livre, onde estamos? Ali, em meio àquela confusão, Zípora viu flashes de sua história, imagens rápidas de momentos juntos. Risos compartilhados, promessas de amor e agora. Um abismo se abrindo entre eles. Ela estendeu a mão para ele, mas algo impossibilitava o contato. Olhando mais de perto, a figura grotesca começou a revelar partes familiares. Você é apenas um eco do passado, a criatura. Disse a voz suave e poderosa. Eu sou a verdade que você teme, Zípora. A cada palavra, o chão tremia, como se as próprias fundações do mundo estivessem sendo desafiadas. O que você quer dizer com isso? A voz da Zípora estava trêmula, ofegante. Quem é você? A criatura sorriu, e aquele sorriso era como uma faca afiada. Sou seu irmão, Zípora. O que você não sabia sobre seu passado. Oh, como sua mãe tentou esconder isso. Um silêncio mortal se seguiu. Zípora sentiu como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés, engolindo a certeza que sempre teve. Irmão? Seu coração batia descompassado. Isso não pode ser. Eu não tenho um irmão. Jetro avançou, como um escudo contra a revelação. Isso não é verdade. Ele joga com sua mente. Mas a certeza nas palavras do irmão de Zípora era como uma flecha direta. Moisés! Zípora virou-se, buscando conforto no olhar dele. Mas o rosto dele estava pálido, a luta interna evidente. Ele estava dividido entre o amor e o conceito de liberdade. Você não é. Como assim? Você tinha que saber, Zípora. Para libertar seu povo, você deve enfrentar não só o que está à sua frente, mas também o que carrega dentro de você. O irmão estava se formando. A expressão dele era uma mistura de Hesh e Bur. A linhagem de profetisas era uma maldição, não uma bênção. A tensão no ar se fez insuportável. O anjo da morte hesitava, absorvendo cada palavra naquele confronto. Zípora sentiu os olhos de todos sobre ela. A esperança e a dúvida entrelaçadas como uma rede, que poderia prendê-la ou salvá-la. Moisés, Zípora sussurrou, sua voz quase uma lágrima. O que fazemos agora? Isso tudo faz parte do nosso destino? Ela precisava de uma resposta. A figura grotesca avançou, desafiando o espaço entre eles. Vocês estão enredados em um ciclo de trevas. Para destruir o que eu sou, você terá que sacrificar uma parte de si mesma. E naquele instante, tudo mudou. A luz de Moisés desapareceu. Seu poder crescia, revelando a verdadeira essência de Zípora. Ela não era apenas uma parte da história. Ela era a própria linha entre a salvação e a destruição. O que significava isso? O que realmente havia dentro dela? A dúvida pairava, um mistério profundo se desenrolando em um instante de terror e revelação. E ao olhar para Moisés, Zípora percebeu que o passado poderia não ser tudo o que parecia. E a batalha que se aproximava poderia não ser apenas externa, mas uma luta intensa dentro de cada um deles. E assim, como um relâmpago,
A verdade despencou sobre eles. O futuro não era mais uma certeza, mas uma pergunta sem resposta. O chão sob eles estava prestes a se desfazer, e a tempestade se formava no horizonte. Uma guerra de destinos prestes a eclodir. Zípora fixou o olhar no horizonte sombrio, a figura grotesca se agigantando diante deles. A tensão era insuportável. O irmão dela, uma sombra de sua própria linhagem, parecia pulsar com um poder maligno. "Você não pode ser meu irmão!" ela gritou, a voz embargada de incredulidade. O chão tremeu sob seus pés e a dúvida enfiou-se como um punhal em seu peito. "Eu sou tudo o que você tem evitado, Zípora", ele respondeu, com um sorriso torto. A verdade que sua mãe se esforçou para esconder. A ideia de um irmão perdido, um segredo enterrado, estalava em sua mente como vidro quebrando. O anjo da morte observava a cena, a tensão crescendo no ar. "Moisés", Zípora virou-se, buscando conforto nos olhos dele. Mas ao invés disso, encontrou um olhar de confusão, o peso da revelação ainda não tinha caído sobre ele. "Você não pode acreditar nele", implorou, a urgência crescendo em sua voz. "Zípora, isso não pode ser verdade", Moisés disse, balançando a cabeça em negação. Ele se virou para o irmão, a raiva começando a ferver. "Você mentiu. Quem você realmente é? Você é o libertador, Moisés. E ela? Bem, ela é a chave para a redenção ou destruição de seu povo." O irmão respondeu, como se cada palavra fosse um golpe. O olhar maligno dele provocava uma onda de frio na espinha de Zípora. "Mas a liberdade tem um preço, e será você quem pagará. Qual é o seu plano?" Moisés questionou, a tensão entre eles como um elástico prestes a estourar. A criatura começou a se transformar, cada movimento revelando uma essência familiar. E então aconteceu algo impensável. "Espera, o que você..." Zípora sussurrou, seu olhar se espalhando por toda a cena. O irmão lançou uma risada estrondosa e, de repente, suas feições começaram a mudar. A cada segundo, um vai e vem de luz e sombra, como se ele estivesse se contorcendo em dor. Moisés hesitou, percebendo. "Não faça isso. Liberte-se do que você é." Mas a criatura apenas riu mais alto, o som ecoando no ar como um trovão. "Você não entende, Moisés!" gritou Zípora, a luta interna se intensificando. "Se ele é meu irmão, isso significa que..." Uma explosão de luz cortou o ar. Zípora sentiu uma onda de dor se espalhar por todo o seu corpo. O chão sob seus pés se partiu, e um buraco negro começou a se abrir, sugando tudo ao redor. Moisés gritou, mas seu som foi engolido pelo caos. Zípora tentou se agarrar a qualquer coisa, mas o poder da criatura estava além da compreensão. A luz brilhante refletida do corpo de Moisés parecia se apagar. "Zípora, não se deixe levar pela escuridão." A voz dele se misturou a um grito de desespero. Zípora viu a verdade explodir diante dela, como se todas as estrelas no céu estivessem caindo. "Zípora, você é a descendente de uma linha antiga, uma linhagem de profetisas que nunca deveriam existir." O irmão revelou, as palavras impactando como um relâmpago. "Se sua mãe descobrisse que você tem isso dentro de você..." O sorriso dele se alargou e a luz em Moisés começou a se extinguir. "Você é a chave que está certa. Você tem que escolher a vida ou a luz que habita em você." "Não é verdade!" Zípora gritou, cada palavra uma súplica. O mundo estava ruindo ao seu redor, e no fundo, ela sentiu que este era o momento que moldaria seu destino e o de todos os que a cercavam. Uma nova onda de desespero a envolveu. O buraco negro começou a engolir tudo: objetos, sombras e até mesmo as lembranças felizes de sua antiga vida. O irmão soltou um grito e então, uma fraqueza, sua figura se esvaía, enquanto novas visões inundavam a mente de Zípora, cenas de um futuro onde ela era a salvadora ou a destruidora. Sacrifícios e decisões se entrelaçavam como as raízes das árvores na floresta.
Zípora compreendeu que a verdade que carregava em suas veias a tornava não apenas uma mediadora, mas parte de algo muito maior. O poder que estava prestes a despertar não era só dela, era de todos. A criatura continuava a se contorcer e a luz volta a dançar freneticamente em torno de Moisés. Enquanto a escuridão clamava por controle. Moisés, a escolha é sua, gritou Zípora, sentindo que a própria terra pulsava com a expectativa. O que poderia acontecer agora? O que mais estava por vir? O futuro deles estava no fio da lâmina, / e o desfecho incerto como a própria noite. Zípora fixou o olhar no horizonte sombrio, a figura grotesca se agigantando diante deles. O irmão dela, uma sombra de sua própria linhagem, parecia pulsar com um poder maligno. Você não pode ser meu irmão, ela gritou, a voz embargada de incredulidade. O chão tremeu sob seus pés, e a dúvida enfincou-se como um punhal em seu peito. Eu sou tudo que você tem evitado, Zípora, ele respondeu, com um sorriso torto. A verdade que sua mãe se esforçou para esconder, a ideia de um irmão perdido, um segredo enterrado, estalava em sua mente como vidro quebrando. O anjo da morte observava a cena, a tensão crescendo no ar. Moisés, Zípora virou-se, buscando conforto nos olhos dele, mas ao invés disso, encontrou um olhar de confusão. O peso da revelação ainda não tinha caído sobre ele. Você não pode acreditar nele, implorou, a urgência crescendo em sua voz. Zípora, isso não pode ser verdade, Moisés disse, balançando a cabeça em negação. Ele se virou para o irmão, raiva começando a ferver. Você mentiu. Quem você realmente é? Você é o libertador, Moisés. E ela? Bem, ela é a chave para a redenção ou destruição de seu povo. O irmão respondeu, como se cada palavra fosse um golpe. O olhar maligno dele provocava uma onda de frio na espinha de Zípora. Mas a liberdade tem um preço, e será você quem pagará. Qual é o seu plano? Moisés questionou, a tensão entre elas como um elástico prestes a estourar. A criatura começou a se transformar, cada movimento revelando uma essência familiar, e então aconteceu algo impensável. Espera, o que você... Zípora sussurrou, seu olhar se espalhando por toda a cena. O irmão lançou uma risada estrondosa, e de repente suas feições começaram a mudar. A cada segundo, um vai e vem de luz e sombra, como se ele estivesse se contorcendo em dor. Moisés hesitou, percebendo. Não faça isso, liberte-se do que você é. Mas a criatura apenas riu mais alto, o som ecoando no ar como um trovão. Você não entende, Moisés, gritou Zípora, a luta interna se intensificando. Se ele é meu irmão, isso significa... Então, como um raio atingindo a linha do horizonte, a criatura disparou um brilho intenso. Zípora piscou, e em um instante a figura grotesca explodiu em uma onda de luz deslumbrante. Cegos pelo clarão, Moisés e Zípora foram jogados para trás, caindo pesadamente no chão grosso de poeira. Quando a luz se dissipou, tudo estava diferente. Olhando em volta, Zípora viu uma multidão. Pessoas surgindo no meio da escuridão. Figuras familiares e desconhecidas se reunindo. Tive certeza de que sempre a conhecera. Mãe? Sua voz mal conseguiu escapar. Um fio tênue de esperança cercado de incertezas. Sim, minha filha. Chegou a hora de você saber. Cada palavra dela era um golpe de revelação. Eu não apenas escondi a verdade, eu fiz escolhas que afetaram toda a nossa linhagem. Você é parte do legado muito maior do que imagina. Moisés, atordoado, olhou de Zípora para a mulher. O que está acontecendo? Quem é ela para você? Ela é minha mãe, Zípora respondeu,
a revelação a deixando tonta. Ela está viva. E todos vocês são parte do meu passado. O que eu sou, o que nós somos, é mais complicado do que pensávamos. As palavras saíram como um soluço, vislumbres da dor e amor que sempre estiveram ocultos sob a superfície. A mulher continuou com uma firmeza de tirar o fôlego. Zípora, o que não sei é que você e seu irmão estão conectados de um jeito que pode mudar tudo. Ela apontou para a criatura que agora estava se dissipando. Se ele é realmente seu irmão, a escolha que vocês farão agora não é apenas sobre liberdade. É sobre um legado e um papel que nem vocês percebem ainda. A multidão se agitou, murmurando, e o ar estava denso. Quando a tecnologia começou a se erguer, minha linhagem se dividiu. E agora o que você decidirá pode mudar o futuro. A tensão preenchia a atmosfera e os olhares se voltaram para Zípora e Moisés, um peso esmagador sobre eles. Zípora, você precisa entender. Tudo que você acredita saber pode não ser verdade, a mãe disse, a voz trêmula, mas resoluta. A reação de surpresa reverberou entre os dois, e o fundo do estômago de Zípora se fez presente. A batalha dentro dela ecoava com um panorama mais sombrio, mas ao mesmo tempo uma centelha de esperança. Moisés, o que vamos fazer? O questionamento parou o enredo. O futuro deles balançava os joelhos, e o desfecho, instável como um barco em mares agitados, aguardava a próxima decisão, a próxima veracidade. Zípora, não sei se podemos confiar. E ali, no meio do caos, entre novas revelações e antigas promessas, a verdade estava prestes a se desenrolar novamente, e a escolha dele se aproximava rapidamente, como uma sombra que devorava a luz. O que agora se tornaria um novo futuro? Balançando entre o amor e a traição, a história acabava de se intensificar, mais enredada do que nunca. Zípora fixou o olhar no horizonte sombrio, a figura grotesca se agigantando diante deles. O irmão dela, uma sombra de sua própria linhagem, parecia pulsar com um poder maligno. Você não pode ser meu irmão, ela gritou, a voz embargada de incredulidade. O chão tremeu sob seus pés, e a dúvida enfincou-se como um punhal em seu peito. Eu sou tudo o que você tem evitado, Zípora, ele respondeu, com um sorriso torto. A verdade que sua, mas se esforçou para esconder. A ideia de um irmão perdido, um segredo enterrado, estalava em sua mente como vidro quebrando. O anjo da morte observava a cena, a tensão crescendo no ar. Moisés! Zípora virou-se, buscando conforto nos olhos dele. Mas ao invés disso, encontrou um olhar de confusão. O peso da revelação ainda não tinha caído sobre ele. Você não pode acreditar nele, implorou, a urgência crescendo em sua voz. Zípora, isso não pode ser verdade. Moisés disse, balançando a cabeça em negação. Ele se virou para o irmão, a raiva começando a ferver. Você mentiu! Quem você realmente é? O libertador, Moisés. E ela? Bem, ela é a chave para a redenção ou destruição de seu povo. O irmão respondeu, como se cada palavra fosse um golpe. O olhar maligno dele provocava uma onda de frio na espinha de Zípora. Mas a liberdade tem um preço, e será você quem pagará. Qual é o seu plano? Moisés questionou, a tensão entre eles como um elástico prestes a estourar. A criatura começou a se transformar, cada movimento revelando uma essência familiar. E então aconteceu algo impensável. A luz ao redor de Zípora e Moisés começou a brilhar intensamente, ofuscando tudo. Eles foram forçados a fechar os olhos. Quando conseguiram abrir novamente, tudo havia mudado. A criatura grotesca estava agora em uma forma diferente, mais humana,
mas com um brilho malicioso nos olhos. Zípora sentiu um nó na garganta. O que aconteceu? Vocês não deveriam estar aqui, a criatura declarou, sua voz ressoando como um eco nas profundezas da noite. Zípora sentiu as pernas tremerem. A figura, agora revelando um rosto que se parecia exatamente com o de Moisés, sorriu de forma sinistra. Eu sou o que você não quer ver, a verdadeira linhagem que conecta os seus destinos. O choque tomou conta do grupo. O irmão de Zípora era, na verdade, Moisés, como ele nunca imaginou ser. Eu não posso ser você, Moisés gritou, a voz repleta de desespero. Você não pode estar aqui. Mas estou, e sou você. Sou a parte de você que foi rejeitada e seguida pela luz. Sua verdadeira herança. As palavras da criatura atravessaram os corações de ambos. Como enxames de abelhas, Zípora ficou paralisada, tentando processar a nova realidade. Se aquela criatura era Moisés, então o que isso significava para ela? Moisés! Ela gritou, desesperada. O que você faz? Como podemos derrotá-lo? Mas a figura havia ganhado um poder sombrio. A multidão começou a murmurar, a tensão aumentando, enquanto os olhares de espanto e medo se multiplicavam ao redor. A figura apontou para Zípora, seus olhos brilhando como um fogo ameaçador. Você, Zípora, é o catalisador. Você está presa entre a luz e a escuridão. Você tem o poder de decidir o que vem a seguir. As palavras balançaram a estrutura de sua realidade. E então, como um relâmpago cortando o céu, o chão sob eles começou a rachar. Zípora caiu, sua mão deslizando pela terra, enquanto uma onda de energia pulsava ao seu redor. Moisés tentou agarrá-la, mas era tarde demais. O abismo se abriu, puxando-a para as profundezas. Zípora! Ele gritou, mas a voz dele já estava se afastando. No escuro, ela ouviu murmúrios distantes e lembranças flutuantes. Você pode libertar todos, dizia uma voz suave, seguido de ecos de dor e confusão. Zípora lutou, mas a escuridão a envolveu. Ela sentiu que seu ser inteiro estava se esvaziando. Quando finalmente a luz atingiu seu rosto novamente, ela se viu em um lugar que nunca conheceu, cercada por figuras familiares. Mas eram sombras, versões distorcidas dela mesma. Você é a chave, sussurraram em uníssono, uma pressão insuportável envolvendo-a. Você deve escolher entre luz e trevas. A luta dentro de Zípora se intensificou. Ela estava cercada por seres ou eram apenas ilusões? Moisés, eu não sei o que fazer, gritou, enquanto a escuridão a puxava, e com um estrondo ensurdecedor, tudo começou a se distorcer. Naquela fração de segundo, tudo fez sentido, não só o que estava em jogo, mas quem realmente eram. Como poderiam seguir em frente se a verdade ainda estava oculta? Ela girou a cabeça, buscando Moisés, que agora parecia estar se dissolvendo em sua própria batalha interna. Zípora, a escolha é sua! Ele gritou, a expressão petrificada entre o amor e a luta. Mas qual escolha poderia ser feita quando o destino deles estava cada vez mais entrelaçado em um ciclo de sombras profundas? E assim, enquanto a terra começava a desaparecer sob seus pés, um pensamento cortou a mente de Zípora como uma lâmina. E se tudo o que ela acreditava ser verdade fosse uma ilusão? O que isso significaria para eles e o que poderiam se tornar? O abismo a puxava, mas a esperança ainda brilhava em algum lugar. A escolha estava ali, sua essência presa na encruzilhada de um destino incerto. Zípora fixou o olhar no horizonte sombrio, a figura grotesca se agigantando diante deles. O irmão dela, uma sombra de sua própria linhagem, parecia pulsar com um poder maligno. Você não pode ser meu irmão, ela gritou, a voz embargada de incredulidade. O chão tremeu sob seus pés.
E a dúvida enfincou-se como um punhal em seu peito. Eu sou tudo o que você tem evitado, Zípora. Ele respondeu com um sorriso torto. A verdade que sua mãe se esforçou para esconder. A ideia de um irmão perdido, um segredo enterrado, estalava em sua mente como vidro quebrando. O anjo da morte observava a cena, a tensão crescendo no ar. Moisés, Zípora virou-se, buscando conforto nos olhos dele. Mas ao invés disso, encontrou um olhar de confusão. O peso da revelação ainda não tinha caído sobre ele. Você não pode acreditar nele, implorou, a urgência crescendo em sua voz. Zípora, isso não pode ser verdade, Moisés disse, balançando a cabeça em negação. Ele se virou para o irmão, a raiva, começando a ferver. Você mentiu. Quem você realmente é? Você é o libertador, Moisés. E ela, bem, ela é a chave para a redenção ou destruição de seu povo. O irmão respondeu como se cada palavra fosse um golpe. O olhar maligno dele provocava uma onda de frio na espinha de Zípora. Mas a liberdade tem um preço, e será você quem pagará. Qual é o seu plano? Moisés questionou, a tensão entre eles como um elástico prestes a estourar. A criatura começou a se transformar, cada movimento revelando uma essência familiar. E então aconteceu algo impensável. Quando o brilho iluminou seus rostos, o irmão de Zípora falou, sua voz duvidosa e ameaçadora. A festa já começou, e você, Zípora, está no centro de tudo isso. Antes que pudesse reagir, ele estendeu a mão e, como se manipulasse o próprio espaço, a terra sob ele se abriu. Uma fissura voraz, imensa, engoliu o chão, criando um abismo implacável. Não! Zípora gritou, mas as palavras se perderam na escuridão. No meio do caos, uma onda de calor a envolveu. Então viu pessoas. No fundo do abismo, havia rostos familiares, dançando em uma festa estranha. Gritos e risadas ressoavam, misturados com lamentos. O alívio fugaz de ver aqueles que amava se transformou em um desespero pungente. Não! O que acontece com eles? O irmão sorriu, sem remorso. A escolha é sua, Zípora. Salve a si mesma ou salve aqueles que ama. Mas também você deve entender que eles não são quem você pensa. As palavras se arrastaram como um eco ameaçador. Zípora, congelada de medo, olhou para Moisés. Ele também estava confuso, cada expressão sua refletindo o pavor crescente. Zípora, o que você sabe sobre o que eles representam? Moisés questionou, o pulso acelerado, a tensão elétrica entre eles. A verdade estava florescendo, e a ideia de que tudo o que conhecia poderia ser desmoronado era esmagadora. Eu não sei, não posso acreditar. O horror se instalava. Algo na expressão do irmão parecia familiar. E então, num relance, Zípora se lembrou das histórias, sussurradas ao seu redor, dos avisos da sua mãe sobre heranças obscuras. O que estava escondido? O que mais ela ignorava? A figura grotesca dela. Se virou, o semblante distorcido em um sorriso maligno. Você nunca soube. Sua mãe, ela não é quem você acredita que é. Os laços de sangue correm mais profundos do que a luz que você confia. O que ela escondeu a vida inteira é que você é parte de uma linhagem que não deseja que você descubra. E sua verdade é mais sombria do que jamais imaginou. A declaração era como uma lâmina afiada correndo pela sua alma. O sofrimento se agigantava, o medo ensaiava seu retorno. O que você quer dizer com isso? Zípora sussurrou, mas o abismo abaixo da festa distorcia suas dúvidas. O olhar de Moisés estava nublado. Ele se virou para Zípora, buscando respostas, mas o pavor estava estampado em seu rosto. Antes que pudesse fixar em suas emoções, a terra tremia. A festa abaixo parecia se intensificar. As figuras familiares emergiram das sombras do abismo. A verdade rasgada,
se revoava à medida que cada uma delas olhava diretamente para Zípora. Agora, eles estavam mais próximos. Zípora, você precisa decidir. O que faremos? A verdade pode destruir tudo. A urgência balançava entre eles. O destino aguardava como um predador, e a escolha dela poderia mudá-los para sempre. Enquanto isso, uma sombra se sobrepôs a tudo. O irmão olhou para Zípora com um sorriso triunfante, provocando um tremor de compreensão e terror. Era uma dança de destinos, e a próxima escolha se aproximava como um trovão prestes a rugir. Afinal, quem você realmente é? Você está pronta para descobrir? O que você realmente guarda em seu coração pode surpreendê-la. E com isso, uma nova realidade se instalou, uma fissura aberta em seu destino. Zípora fixou o olhar no horizonte sombrio, a figura grotesca se agigantando diante deles. O irmão dela, uma sombra de sua própria linhagem, parecia pulsar com um poder maligno. Você não pode ser meu irmão, ela gritou, a voz embargada de incredulidade. O chão tremeu sob seus pés, e a dúvida enfincou-se como um punhal em seu peito. Eu sou tudo o que você tem evitado, Zípora, ele respondeu, com um sorriso torto. A verdade que sua mãe se esforçou para esconder. A ideia de um irmão perdido, um segredo enterrado, estalava em sua mente como vidro quebrando. O anjo da morte observava a cena, a tensão crescendo no ar. Moisés, Zípora virou-se, buscando conforto nos olhos dele, mas ao invés disso, encontrou um olhar de confusão. O peso da revelação ainda não tinha caído sobre ele. Você não pode acreditar nele, implorou, a urgência crescendo em sua voz. Zípora, isso não pode ser verdade, Moisés disse, balançando a cabeça em negação. Ele se virou para o irmão, a raiva começando a ferver. Você mentiu. Quem você realmente é? Você é o libertador, Moisés. E ela? Bem, ela é a chave para a redenção ou destruição de seu povo. O irmão respondeu, como se cada palavra fosse um golpe. O olhar maligno dele provocava uma onda de frio na espinha de Zípora. Mas a liberdade tem um preço, e será você quem pagará. Qual é o seu plano? Moisés questionou. A tensão entre eles como um elástico prestes a estourar. A criatura começou a se transformar, cada movimento revelando uma essência familiar. E então, aconteceu algo impensável. O chão, de repente, tremeu com uma força brutal e um estrondo ressoou pela noite. Uma fissura se abriu sob Zípora e Moisés, e a terra parecia clamar, como se tudo estivesse se partindo. Eles foram sugados para dentro de um turbilhão, que parecia uma tempestade de sombras e luz. Quando conseguiram se firmar novamente, eles estavam em um lugar completamente diferente. O céu estava coberto, por nuvens escuras, mas uma luz dourada perfurava o véu, criando uma cena quase celestial. No centro dessa luminosidade estava uma figura que Zípora nunca esperaria ver, sua mãe. Mãe, ela gritou, a esperança invadindo seu ser. Mas algo estava errado. A feição dela estava marcada por uma mistura de dor e determinação. Zípora, meu tempo está se esgotando, a mãe disse, a voz trêmula. Você deve entender a verdade que fui forçada a esconder por tanto tempo. O irmão de Zípora começou a rir, um som alto e cruel. Ah, você acha que pode salvar a si mesma e ao Moisés? Não, não, não. A verdade é diferente. Zípora, você nunca soube que sua mãe fez pactos com forças ancestralmente malignas. As palavras do irmão a atingiram como uma flecha. O tempo pareceu congelar. Mãe, o que ele está dizendo? Que pactos? Os olhos da mãe brilhavam com lágrimas, a culpa evidente em seu olhar.
Eu tinha que proteger você. A força que está dentro de você é poderosa, mas também é uma maldição. O que você carrega, Zípora, é um legado de sombras. O seu irmão, ele não é meu filho. Ele é a manifestação do que foi sacrificado em meu nome. Zípora sentiu seu coração parar. O chão parecia se abrir novamente enquanto a verdade a esmagava. Isso não pode ser. Mas o que isso significa para nós? Uma combinação de compaixão e agonia. Escolher entre o poder que você carrega e o amor que poderia salvar todos nós. O irmão, agora transfigurado, parecia estar se alimentando da dúvida e do medo. E então, Zípora, o que você vai fazer? Renunciar ao seu passado ou aceitar a escuridão? O eco de suas palavras reverberava, e um grito irrompeu do abismo. Um som que não parecia humano. Era a voz de algo que estava prestes a despertar e devorar tudo em seu caminho. Zípora virou-se para Moisés, a pergunta pesada pairando no ar. O que fazemos agora? Mas enquanto os olhares se cruzavam em busca de uma resposta, uma luz explosiva irrompeu da ferida profunda no céu. E, de repente, tudo virou uma intensa tempestade de energia, envolvendo-os em um redemoinho de poder e dor. O futuro deles estava prestes a ser moldado em uma cena de caos absoluto, e a escolha que iriam fazer poderia destruir tudo ao redor deles, ou, por fim, libertá-los. A linha entre o amor e a escuridão nunca esteve tão tênue, e a única certeza era que a resposta estava prestes a emergir, com um custo que nenhum deles poderia imaginar. Zípora respirou fundo, tentando dominar o turbilhão de emoções. A verdade a golpeou como um relâmpago. Seu irmão, a conexão com o passado sombrio. As revelações giravam em sua mente, formando uma tempestade. Se aquilo era real, a escolha que tinha pela frente não podia ser mais clara. Ela olhou para a mãe, que a fitava com olhos cheios de preocupação. Zípora, escolha sabia. O futuro está em suas mãos. As palavras da mãe ressoaram como um eco na escuridão, e Zípora sentiu seu coração acelerar. Moisés, ao lado dela, estava paralisado, mas o amor nos olhos dele ardia intensamente. Ele não podia decidir por ela. Eu não posso deixar isso acabar aqui. Não posso permitir que a escuridão vença. Zípora estava determinada. Fechou os olhos, sentindo a energia pulsando ao seu redor, e uma imagem clara surgiu em sua mente. Era a ancestralidade dela, o legado das profetisas que corriam em suas veias. Essa é a minha escolha. Com um grito poderoso, Zípora entregou-se à luz que emanava de dentro dela. A energia dourada envolveu seu corpo, irradiando força e amor. O irmão, a figura grotesca, hesitou, quase dúvidas cruzando seu semblante maligno. Você realmente pretende desafiar o que está destinado a ser? Disse ele, a voz tremendo de fúria e incredulidade. Sim, eu sou o que vocês temem. O que fizermos agora moldará o futuro de todos. Os olhos de Zípora brilharam, e ela sentiu uma onda de poder fluir. A luz ao redor dela se intensificou, iluminando a escuridão que o irmão refletia. E ao mesmo tempo, Moisés se uniu a ela, levantando os braços como um farol de esperança. Vamos juntos, Zípora, ele gritou. E a união entre eles produziu um brilho ofuscante. O espaço ao redor deles começou a vibrar, as árvores e o chão reagindo à intensidade daquela energia. Mesmo o anjo da morte hesitou diante daquele amor. O irmão recuou, o sorriso distorcido se evaporando, dando lugar ao medo. Vocês não entendem, não têm ideia do que estão fazendo. Mas as palavras já não tinham poder. Zípora e Moisés, juntos, lançaram um impulso de luz, e a sombra do irmão começou a se desfazer, como se a própria escuridão estivesse sendo banida. Eu escolho a vida. Eu escolho o amor. Zípora declarou, e naquele instante sentiu uma liberdade imensa, como se 1000 correntes fossem quebradas. A luz explodiu, um clarão que podia ser visto a quilômetros,
seu calor envolvendo todos. Era a redenção, a festa. Lá embaixo silenciou. As sombras se dissiparam. Os rostos conhecidos sorriram, libertos da escuridão. Quando o brilho se acalmou, Zípora viu sua mãe, agora livre de qualquer peso, com um sorriso de orgulho. Você fez a escolha certa, querida. A luz sempre prevalece. O coração de Zípora estava cheio. A verdade, embora pesada, a ensinou mais do que qualquer segredo poderia. Moisés olhou para ela, os olhos carregados de amor e descobertas. O que vem a seguir? Ele perguntou. A incerteza habitando o ar ao redor deles. Juntos decidiremos, Zípora respondeu. Um novo misto de esperança e firmeza em sua voz. Não havia mais sombras, mas um caminho à frente. O futuro era incerto, sim. Mas juntos, eles enfrentariam qualquer desafio. E, enquanto se preparavam para dar o passo seguinte, a luz da esperança iluminava um caminho novo, uma jornada que eles nunca haviam imaginado. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é essencial para estarmos juntos nas próximas aventuras. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos a este próximo capítulo.